Ele ficou por mais de meia hora lá conversando com o pai. Vamos ouvir o que ele está dizendo nesse momento. Mais uma vez aqui usando os meus 30 minutos semanais para falar com o presidente Bolsonaro, com meu pai. Estava bem hoje, graças a Deus, sem soluços. Estava até mais animado. E, enfim, parece que estava animado porque ele gostou da minha entrevista para o Ratinho. Ontem, a TV aberta que ele tem possibilidade de assistir aqui. Então, sempre ouvindo ali os conselhos, né? Falamos sobre algumas questões regionais na política, que eu vou tratar agora com as lideranças regionais. E falando da questão da saúde dele, que ele tinha essa hérnia na parte aqui da perna direita. O médico havia pedido a cirurgia, né? E por incrível que pareça, há uma desconfiança até de médicos, né? Um juiz desconfiar da palavra de um médico, nunca vi isso na vida. Pede uma perícia para ser confirmado, vem aqui uma pessoa para fazer um exame de imagem, e ao fazer o exame de imagem ele acaba descobrindo que tem, além desta na perna direita, tem uma também na perna esquerda. E o que é que o médico explicou que é a preocupação? Como é uma hérnia, ou seja, um espaço ali entre os músculos, se o intestino dele começa a pressionar a parede do músculo e sai atravessa o músculo, isso pode estrangular, fazer ali um estrangulamento na dobra do intestino. E aí ele se obrigado a fazer uma nova cirurgia que é muito mais agressiva, o risco de vida é muito maior. Portanto, daí a emergência de se fazer essa cirurgia de forma preventiva para evitar que chegue a esse ponto de ele ter que abrir todo o seu abdômen novamente. Então, peço aqui mais uma vez que volte o bom senso ao relator desse processo, para que não fique transparecendo que parece que quer matar o Bolsonaro aqui onde ele está. É um risco de saúde real, grave, e eu peço muito que ele pare de usar essa jurisprudência clesão. Os médicos pedindo, comprovando a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica e o relator enrolando, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele. Então fica aqui mais uma vez de público, todos vocês são testemunhas, o Brasil é testemunha de que é inaceitável esse tipo de constrangimento, esse tipo de comportamento por parte do relator em relação ao presidente Bolsonaro. Ele relatou dores? Como é que ele tinha dores pequenas, na perna direita ele falou que tinha uma pequena dor, um pequeno incômodozinho, foi por isso até que foi descoberta essa hérnia. E ao fazer na outra perna também, descobriu que lá também tem que fazer cirurgia nas duas. E o estado psicológico dele? Não, estava bem hoje, né? Como eu falei, bem humorado, bem disposto. O Jair Bolsonaro que eu conheço, que passa tranquilidade, que mostra segurança. Então está sendo um gigante aqui dentro. E falei da repercussão com relação ao projeto da dosimetria, que eu falei para todas as nossas lideranças partidárias que Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso, porque se a redação, independente de qual fosse, se colocasse as pessoas como a Débora do Batom em casa, próxima de suas famílias, ainda que numa semi-liberdade, ele já se sentiria aqui menos triste e que ele aguenta o tranco de mais um tempo aqui até que essa situação toda se reverta e a justiça seja restabelecida no nosso país. Então, eu falei para ele que foi uma repercussão que foi positiva aqui, mais uma vez ele mostrando que ele coloca o interesse do Brasil e de outras pessoas inocentes à frente do próprio interesse dele. E qual foi a reação dele em relação à sanção que foi retirada do ministro Moraes? Eu não falei com ele sobre isso. Não sei, não falei com ele sobre isso. Mas ele não falou que viu falou nos jornais? A resistência ao perdão da dosimetria, senador, muitos falando que pode beneficiar criminosos e crimes graves, né, não ligados a 8 de janeiro. Como se foi uma redação feita pelo Alexandre de Moraes, o debate ficou proibido na Câmara dos Deputados. Então, para que serve o processo legislativo? Para você aprimorar um texto, como assim deveria ter sido feito, com o texto apresentado pelo deputado Paulinho da Força. Como ele só soltou o texto em cima da hora, a grande maioria dos parlamentares votou até sem saber qual era o texto de verdade, sem poder apresentar emendas, né? O exercício parlamentar foi proibido, foi constrangido por uma força fora do Congresso Nacional. Aí chega ao Senado um texto que realmente tem esse problema, que precisa ser corrigido, e aí a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Então a gente precisa aprimorar esse texto e eu vou conversar agora, quando voltar para o Senado Federal, com o líder Rogério Marinho, que participou dessas tratativas ontem, tanto com o presidente Davi Alcolumbre quanto com o presidente Hugo Mota. O senhor acredita que será aprovado ainda nesse ano, o senhor acredita? Eu espero que sim, porque essa é uma promessa de campanha dos dois presidentes das casas, e a promessa de campanha não foi dosimetria, a promessa de campanha foi anistia, que se pautasse a anistia, mas a democracia relativa que nós vivemos hoje, há um receio, né, uma força muito grande sobre o que pode e o que não pode fazer o Congresso, e eu lamento que a gente tenha chegado a essa situação, mas em algum momento a gente vai conseguir redemocratizar o nosso Brasil, mas eu espero sim que a gente aprove esse projeto de dosimetria que seja ainda esse ano, seja qual for a redação. Se voltar para a Câmara, vai dar tempo? Pois é, eu não sei como é que foi a conversa do líder Rogério Marinho, né, mas a ideia é que se chegue a uma conclusão desse processo ainda essa semana, né, que é a última antes do recesso. Senador, como é que Sobre como alterar para poder permitir que não... Eu não participei das conversas ali, e eu participei das conversas ali e, enfim, não sei os detalhes de verdade, vou procurar saber agora. O líder Rogério Marinho pode falar melhor. O senhor tem algum posicionamento do presidente Davi Alcolumbre a respeito da possibilidade de aprovação desse ano? Pois é, o presidente Davi Alcolumbre estava ontem, como eu disse, em conversa junto com o presidente Hugo Mota, com o senador Rogério Marinho, e obviamente que ele também quer enfrentar essa pauta logo, porque é um assunto que a gente precisa encarar, não dá para esperar mais. Então acho que nesse ponto há um consenso, todos entendem que tem que ser apreciado esse ano ainda. Senador, teve uma reunião ontem à noite aqui em Brasília com os presidentes dos partidos do Centrão, partidos que geralmente estão com o PL, mas que resistem a uma candidatura à presidência sua. Eles avaliaram, inclusive, a Operação Tupis, que tem uma resistência ao seu nome e ao nome do presidente Lula. Como é que o senhor interpreta essa resistência do Centrão? Olha, o que eu tenho feito nos últimos dias é mostrar que eles estão errados. E pode ter certeza que muito em breve, até as pesquisas ligadas ao PT mostrarão um grande crescimento do nome Flávio Bolsonaro e mostrarão qual é a candidatura mais viável para derrotar o partido das trevas, esse caminho ruim que o Brasil não pode escolher,
melhor nome é o de Flávio Bolsonaro. Só que, mais uma vez, estamos longe da eleição ainda. O PL decidiu o seu candidato. Óbvio que eu quero os partidos junto comigo já no primeiro momento. Mas se não for possível, eu tenho a convicção, isso sempre foi muito claro, eu sempre disse isso. Se a gente não estiver junto no primeiro momento, certamente no segundo momento nós estaremos, porque o Brasil não vai escolher entre Lula e Bolsonaro. O Brasil vai escolher entre o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, ou o caminho das trevas com o PT, que todo mundo sabe que o Brasil está fadado ao fracasso e a ser jogado num precipício sem paraquedas se for com Lula. Mas aceitaria uma substituição pelo nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Não, meu nome está colocado. A indicação do presidente Bolsonaro é Flávio Bolsonaro. Eu só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro, e para isso ele tem que estar livre e nas urnas, e não é o cenário que a gente está vendo, infelizmente. Tá bom?